todos, amém? Saúde a todos com a paz do Senhor. Amados, os irmãos colocar aqui só por um momento. Nós lemos o texto aqui em João, Evangelho de João, o capítulo 6, amém? João capítulo 6, versículo 27. Amém? A palavra de Deus, ela nos fala o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem nos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai santo, nós queremos, meu Deus, nessa noite, Pai, Senhor, entregar a Ti, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, ó Pai, o reconhecimento, meu Deus. Precisamos do Senhor, ó Pai, e que nós, meu Deus, somos limitados, Pai. Meu Deus, peço, Pai, Senhor, fala conosco, Pai. Isso, meu Deus, em nosso coração, Pai. Meu Deus, Tu és um Deus que consola, Tu és um Deus que se importa, Tu és um Deus que nos ama. E nós, meu Deus, somos conscientes, ó Pai, de que não somos merecedores, ó Pai. Nos ajuda, meu Deus, a nos prostrarmos, Senhor, cada dia diante do Senhor, ó Pai. E clamarmos e reconhecermos, Pai, a nossa necessidade, ó Pai, da Tua graça e da Tua misericórdia, ó Pai. Que a Tua palavra, meu Deus, encontre, ó Pai, lugar em nossa vida, Pai. Que o Senhor possa falar nos nossos corações, Senhor. Que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então nós podemos sentar-se. Amém? Irmãos, esse texto está inserido no capítulo 6 de João, onde nós vamos ler no comecinho desse capítulo a narrativa da multiplicação dos pães. Quando Jesus ele multiplica os pães, ele alimenta aquela multidão. Depois ele atravessa o mar, ali os discípulos vão à frente, e aí depois Jesus ele vem andando por sobre o mar. Aí ele chega do outro lado, ele chega lá. Alguns discípulos, algumas pessoas que estavam seguindo Jesus, percebendo que ele tinha partido, vão lá do outro lado, chegam lá, e aí eles perguntam para Jesus, encontrando do outro lado: quando é que você chegou aqui? E aí Jesus ele responde a eles: olha, vocês estão vindo atrás de mim, não foi por causa dos sinais, mas porque do pão que vocês comeram, porque ele havia multiplicado os pães, e ele entendeu que aquelas pessoas tinham ido atrás dele mais por causa daquilo que tinham recebido dele. Isso faz a gente pensar algumas coisas, né? O que nos motiva a estarmos indo atrás de Jesus? Será que era dessa maneira que Jesus esperava que eles fossem? Vocês vieram atrás por causa do pão que vocês comeram. E eu fico pensando, né? Jesus ele fala isso para eles, e logo em seguida ele diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. E eles entenderam isso daqui, eles não entenderam muito bem o que Jesus está falando, mas quando Jesus fala para trabalhar pela comida que não perece, mas para que subsiste, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o confirmou,
É interessante, ele fala, você tem que trabalhar para aquilo que realmente, você tem que viver para aquilo que realmente tem valor, para aquilo que realmente é eterno. Tá? E isso é algo que Deus vai te dar, o Filho do Homem vai te dar, ou seja, isso você consegue através de Jesus Cristo. Ele nos dá, não é algo que é conseguido simplesmente por merecimento, porque conseguimos. Quando ele fala trabalhar, significa que nós devemos viver a nossa vida de acordo com essa realidade. Nós conhecemos a Deus, sabemos que recebemos dele, não merecemos e devemos buscar a ele. Não porque ou para merecemos, mas justamente porque nós recebemos dele, mesmo sem merecer. E eles não entenderam, e eles falam com Jesus e falam assim, mas então o que a gente tem que fazer para realizar a obra de Deus? Talvez na cabeça deles, eles pensaram assim, mas peraí, você está falando isso que a gente tem que trabalhar para aquilo que subsiste para sempre, pela vida eterna? Então o que nós temos que fazer para realizar a obra de Deus? Muitas vezes as pessoas têm essa ideia de que se fizermos algo, então nós poderemos ser salvos. Se obedecermos, se formos bons cristãos, se formos um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom empregado, se nós tivermos um bom testemunho, se nós somos fiéis nas nossas responsabilidades dentro de casa, na fábrica, na igreja, então quer dizer, se nós fizermos alguma coisa, tivermos um determinado tipo de comportamento, estamos dentro de um padrão daquilo que se espera de um cristão, porque às vezes nós temos essa ideia, né? Nós formatamos. O que é um cristão? O que é um cristão na cabeça de muitas pessoas? É um indivíduo assim, né? Tanto é que quando um cristão ele dá uma mancada, ele faz algo errado, quem já não ouviu alguém falar, é crente? Porque parece que a pessoa, mesmo ela não sendo cristã, fica meio indignada quando ela vê um crente fazendo alguma coisa que não se espera que um cristão faça. Não é assim? Ninguém fala, tá vendo? Não, de qualquer outra religião, vou falar religião aqui, né? Tá vendo? Fulano é dessa religião, é daquela religião. Não se fala isso. Mas quando é um cristão, olha, vai na igreja e diz que é crente. Por quê? Porque não se espera que o cristão ele venha agir de determinada maneira. Então nós acabamos formatando o cristão e colocando o cristão dentro de um formato que nós achamos que ser cristão é isso. Isso é ser cristão. E se o cristão não tomar cuidado, ele começa a achar também que depende do seu comportamento, do seu mérito, daquilo que ele consegue fazer como cristão. Ou seja, por que você vai ser arrebatado? Por que você vai para o céu? Porque eu vou obedecer na palavra, não porque... E aí acaba, mano, que é porque nós estamos fazendo alguma coisa. E não é dessa maneira. E aí Jesus fala o seguinte, olha, quando eles perguntam, que faremos para realizar as obras de Deus? Por quê? Essa era a ideia na época, essa é a ideia, infelizmente, de muitas pessoas. Não era essa a ideia que os fariseus, por exemplo, tinham? De que você poderia ser salvo se você conseguisse obedecer à lei de Deus? Não é verdade? Eles não tinham essa ideia? Jesus come com pecadores. Ou a gente vê isso na oração do fariseu, do publicano. Quando o fariseu, ele ora a Deus, ele fala, obrigado porque eu sou bom, porque eu consigo obedecer, eu sou fiel em todas as coisas. Mas não era. Ele pensava que era, mas não era fiel. E não era isso que Deus estava esperando. Porque, meu amado, não é que o cristão vai viver de qualquer jeito, de maneira nenhuma. Mas Deus sabe que por mais que nós nos esforcemos, nós não somos perfeitos. Pergunto eu, quem aqui consegue, ou é consciente, quem aqui poderia bater no peito e falar assim, não pastor, isso aí o senhor está falando, eu me garanto que eu sou crente mesmo, daqueles crentes assim, ó, e se Deus olhar para mim e vai falar assim, vixe, meu servo, fulano de tal, não tem ninguém que nem ele. Será que a gente, se nós formos pensar, será que nós podemos dizer para Deus, olha, eu sou daqueles crentes assim, ó, se fosse nordestino é correta, né? Eu sou crente, perfeito. Nós não somos, amados. Infelizmente, nós falhamos. E muitas vezes deixamos a desejar na nossa caminhada com Deus. Você já imaginou? Se dependesse da nossa disposição, se dependesse da nossa perfeição, se dependesse de nós, como é que nós estaríamos diante de Deus? Já parou para pensar? Se dependesse do que nós podemos fazer?
Imagina que se Deus falasse, olha, foi por Jesus, tá? Você é salvo por Jesus, e é através de Jesus. Mas é o seguinte, depois que você aceitou Jesus Cristo, agora é em Jesus, mas só que tem uma coisa. É em Jesus, mas você vai ter que ter um certo padrão. Se você tiver abaixo desse padrão, você está enrolado. E Deus estabeleceu esse padrão. Imagina qual é o padrão de Deus, meu irmão. O padrão de Deus, ele é maior do que a lei. A gente fala da graça, estamos na época da graça. Mas já parou para pensar que a graça é muito mais difícil que a lei? Ela é muito mais difícil, por isso que é graça, por isso que nos é dado. A gente não consegue atingir. O padrão da lei é olho por olho, dente por dente. O padrão da graça é ama o teu inimigo, abençoa o que te persegue. O padrão da lei não cometa adultério. O padrão da graça, se você olhar, já prometeu. O padrão da lei, não matarás. O padrão da graça, se você odiar, você é assassino. Eu acho que o padrão é mais elevado. Ou não? O padrão é mais elevado. Porque ele não diz respeito a atitudes exteriores. O padrão da graça não diz respeito àquilo que nós fazemos, que é visto pelas pessoas. Porque eu posso fazer coisas boas, as pessoas verem. Não é verdade? Aliás, você pode até ajudar alguém que você não gosta e você não falou para ninguém, porque você é cristão, eu sou cristão, não posso demonstrar que não gosto. Então eu ajudo, eu posso até ajudar, sabendo que esse é o certo e não amar no meu coração, não tem amor por aquela vida. Então, dentro do padrão da lei, que vê as coisas exteriores, alguém pode falar, nossa, essa pessoa é um crente. Mas pelo padrão da graça, onde Deus vê não só o que se faz, mas aquilo que nós somos e o que está dentro do nosso coração, Deus ele vê além das ações. Deus ele vê além daquilo que é exterior. Então ele vê a intenção do coração. Então é mais difícil. Ou é mais fácil? É mais difícil. Muito mais difícil. Então eles tinham aquela ideia, mas o que nós devemos fazer? Que faremos para realizar as obras de Deus? Por quê? Porque se eu realizar as obras de Deus, então eu vou ser salvo. Isso era a ideia. Se eu conseguir realizar as obras de Deus, então eu poderei ser salvo. Por quê? Estou fazendo aquilo. O que eu posso? Seria a mesma pergunta que muitas vezes foi feita para Jesus. Não é? Qual é o maior mandamento? O que Jesus diz? O que diz a lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando chega o jovem rico, o que eu farei para herdar a vida eterna? Você sabe o mandamento? Não matarás, tarará. Então, isso aí é um pouco, você tinha que ler, tá? Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, depois você vem e me segue. Ou seja, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. E ele saiu triste, porque tinha muitos bens. E ele não estava disposto a abrir mão daquilo. Mas aquilo não era menos importante na sua vida que Deus. Porque Deus, então Jesus quis mostrar para ela, você não ama Deus acima de tudo. Você diz que ama o próximo, mas ele não disse que amava o próximo diretamente disso, porque quando Jesus fala dos mandamentos, ele usa os mandamentos que diz respeito à nossa relação com o próximo. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não é? Honra teu pai e tua mãe. Diz respeito a amar o próximo. Mas quando Jesus fala para ele, vende tudo que tem, dá para os pobres, ele nem falou a respeito de amar a Deus. Está falando do próximo. Está disposto a amar o teu próximo ao ponto de você dar tudo por ele e abrir mão e depois você me seguir? E quando ele sai triste, fica claro que ele não amava o próximo tanto quanto ele dizia que amava. E se ele não amava o próximo, irmão, tanto quanto ele dizia que amava, que obedecia a lei, engano. E Deus? Será que ele amava Deus? Nós vemos no texto bíblico, um texto que explica outro texto, nós vemos João falando, olha, você diz que ama a Deus, mas você não ama, que você não vê, mas você não ama o teu próximo, que você vê, você é mentiroso. Porque como você pode amar a Deus que você não vê, se você não ama o teu próximo que você vê? Então, quando Jesus questiona ali o jovem rico, Jesus demonstra para ele, olha, você não ama o teu próximo tanto quanto você acha que ama. E se você não ama o teu próximo, você também não ama a Deus. Se
podia ter um comportamento correto. Então, quando ele pergunta o que faria para ajudar, ela sai dessa ideia: o que nós podemos fazer na obra de Deus para nós merecemos ser abençoados por Deus? Já sei, vamos jejuar então 2 vezes por semana, que nem os fariseus, né? Aí dá 104 dias no ano. Nossa, uma pessoa jejuar 104 dias no ano, meu amado, é quase que 1/3 do ano, hein? Não é? É mais de 100 dias. Aí você fala: nossa, um camarada desse é sugoi, é crente. Isso não impressionou Jesus, isso não impressiona Deus, e não estou dizendo aqui que isso é algo que não é bíblico, pelo contrário. Até quando Jesus foi questionado se os seus discípulos não iam jejuar, ele falou assim: olha, quando eu não estiver mais aqui, eles vão. E isso é realmente algo importante, mas não é algo que se faz para que com isso nós venhamos a coagir a Deus. Isso é algo que se faz para nós nos aproximarmos mais de Deus e reconhecermos a nossa dependência de Deus. E não chegarmos para Deus: olha Deus, como é que eu sou santo e bom e eu cumpro o meu papel. Eu oro, Deus, todo dia. Eu leio a Bíblia todo dia. Eu jejuo toda semana. Deus, eu sou fiel, meu amado. A fidelidade a Deus, ela é mais do que atitudes exteriores. É o reconhecimento: Deus, me ajuda, Senhor. Eu não sou perfeito. É como quando Davi, ele ora lá no Salmo 139 e ele fala: Senhor, esquadrinha o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia. Ele está falando: Deus, olha para mim, o Senhor me conhece, você sabe. Eu não sou perfeito. Então me ajuda na minha caminhada. É o reconhecimento da nossa dependência de Deus. Isso é importante. E quando ele fala trabalhar e não pela comida que perece, ele não está dizendo que você consegue fazer algo para merecer algo de Deus. Porque, meu amado, nós não recebemos, mesmo quando, é lógico, se você faz algo certo, se você ora, é lógico que isso vai ter consequência espiritual na sua vida, vai ser bom, vai ser bênção. Se você ler a Bíblia, é lógico que você vai crescer espiritualmente, vai conhecer mais de Deus. Tudo isso vai ser benefício de algo que você está fazendo. No entanto, nós não recebemos nada de Deus porque merecemos. Recebemos por causa da graça e da misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E nós temos que entender isso, principalmente com respeito à vida eterna. E aí eles perguntam: o que nós faremos? E aí Jesus diz o que é fazer a obra de Deus. Como é que você pode fazer a obra de Deus? E fazer a obra de Deus, meu irmão, não é fazer a obra de Deus para ser salvo. Ou o que é fazer a obra de Deus? O que Jesus fala para eles que é fazer a obra de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Olha, vocês estão falando aqui que podemos fazer, para obedecer a Deus, talvez para trabalhar pelas coisas eternas, para ir para o céu. Quer saber? O trabalho que vocês têm é crer. É crer. Tem um hino, eu acho que era, não sei se era do Milad, não lembro de que era. Eu acho que os irmãos já devem ter ouvido ele, senão, então eu estou bem. Que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. Quem lembra? E o teu trabalho é descansar em mim. Lembra? Sim. Não tenhas somente sol cuidando qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. Aí tem essa parte: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não é isso que diz mesmo? Eu não canto lá muito bem, mas eu acho bonito assim. Acho que o boleto ficaria bonito, assim. Volta o perfeito boleto, diz o pastor José. Tô brincando, mas amados, Jesus fala: a obra de Deus é crer em mim. A obra de Deus é você crer em Jesus Cristo.
Porque, meu amado, de crer em Jesus Cristo é que vai depender do que nós vamos fazer na nossa vida. Do quanto eu creio. E se eu creio? Porque se eu creio em Jesus, então isso tem que mudar alguma coisa na minha vida. Não estou dizendo que vai ser fácil. Então, quando nós dizemos que a obra de Deus é crer naquele que por Ele foi enviado, nós temos que pensar, puxa, o que é esse crer em Deus? O que é esse crer em Jesus Cristo? O que isso faz na nossa vida? Se a gente pega os Hebreus, quando fala sobre a fé, sobre o crer, diz que é a certeza das coisas que se esperam, a reputação de fatos não se vê. Se a gente pega Hebreus 11:6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna recompensador. Justo. Quando ele fala que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado por Deus, no caso de Jesus Cristo, meu amado, implica em crer que Deus existe, implica em crer que Deus tem um propósito, que Jesus Cristo, Ele é Deus, Ele é Filho de Deus, que Ele não veio por acaso. Quando diz que a obra de Deus é crer naquele que é enviado por Deus, por que crer naquele que foi enviado? Por que Ele foi enviado? Qual foi a razão de Jesus Cristo ser enviado? Por que eu preciso crer na vinda de Jesus Cristo? Aí eu vou ter que fazer várias outras perguntas. Quando ele fala, mas crer naquele que foi enviado. Aí eu queria perguntar, mas enviado para quê? Enviado por quê? Qual foi a razão? E por que eu tenho que crer que Ele veio? Qual é a importância dele ter vindo? Então faz a gente pensar. Porque quando Jesus veio, eles, na grande maioria, não entenderam a razão da sua vida. Ou entenderam? Eles não entenderam. Jesus, quando olha para Jerusalém, eu gosto muito desse texto, ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja aqueles que te são enviados. Quantas vezes que os zeus juntaram seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então, eles não entenderam o tempo da visitação de Deus, eles não entenderam o propósito da vinda de Cristo. Aliás, Jesus Cristo, Jesus Cristo não veio como eles esperavam que Ele viria. Jesus Cristo foi rejeitado. E Ele diz isso: veio para que eram os seus, mas os seus não receberam. Por quê? Jesus não veio como aquilo que eles esperavam. Eles esperavam outra coisa. Eles esperavam o Messias dentro do padrão do que eles estabeleceram, o que deveria ser Jesus. Você sabe que não é diferente hoje? Às vezes as pessoas estabelecem que Jesus tem que ser e se encaixar dentro da expectativa que eu tenho do que deve ser Deus. Então eu penso que Jesus tem que ser alguém que vai me abençoar, vai multiplicar o pão aqui, né? Que é o pessoal que foi lá por causa do pão que comeram, que vai me dar casa própria, que vai curar todas as doenças, que vai botar a mão e não vai ter nenhum problema mais, que vai me dar vitória financeira, né? Tem até isso por aí, né? Que vai me dar isso, que vai me dar. E aí eu estabeleço um Jesus que não é o Jesus que a Bíblia mostra. É um Jesus que tem que se encaixar dentro daquilo que satisfaz as minhas expectativas, os meus desejos, aquilo que eu espero, né? Espero que Jesus ou a igreja, que tem Jesus se encaixe dentro do formato da igreja. Não é o Jesus que a Bíblia ensina, às vezes é o Jesus que é criado na cabeça das pessoas. Eu penso, imagino, quem que será? Pensa, meu irmão, quem que será que Jesus pensaria? Aliás, ele está vendo todas as coisas, mas imagina se Jesus não estivesse aqui, eu fisicamente, se ele entrasse em alguma das igrejas. Será que ou Paulo, ou os discípulos, ou os apóstolos, se eles entrassem nas igrejas e vissem certas coisas que acontecem hoje, o que será que eles pensariam? Será que eles falam assim: nossa, mas que esquisito, isso daí é a igreja? É o povo de Deus? Mas não foi essa a ênfase da mensagem, não era esse o propósito, não era esse o objetivo, não era levar o ser humano a viver cada
vez mais para si mesmo. Não era levar o ser humano cada vez a se importar mais consigo mesmo. Pelo contrário, o cristianismo, amado, é menos de nós e mais de Deus. O cristianismo tem que levar a gente a ser menos egoísta, mais altruísta, mais bondosos, transformados. Senão não é. Se a ênfase é aquilo que satisfaz, Jesus poderia muito bem ter aproveitado a situação, vamos dizer assim, né? Se fosse como nós vemos nos dias de hoje, em alguns casos, e falar assim: não, eu sou o que ora e Deus multiplica o pão. Vamos lá, vamos juntar a multidão, traz pão aí, deixa eu orar, e vai multiplicar, né? E se você não crê, você vai perder sua bênção. Não é o tipo de evangelho que eu creio. Não é dessa maneira. Eu não vejo Jesus negociando com a palavra de Deus, as coisas de Deus. Não é verdade? Então, quando ele diz que algo é crer que se ele foi enviado com propósito. Se ele foi enviado porque nós não temos condições de nos achegarmos a Deus por nós mesmos. Se tivéssemos, Jesus não precisaria vir. Se ele foi enviado para fazer alguma coisa. E nós lemos, e ele mesmo diz isso. Ele diz o quê? O que Jesus diz? O Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é isso que é dito? Não foi para isso que Jesus veio? Para morrer na cruz, para se entregar, para tomar sobre si tudo aquilo que não era dele e nem para ele. Parafraseando ali Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não foi para isso que Jesus veio? Porque não era possível que nós nos justificássemos diante de Deus. Amado, para que Deus não precisasse nos enviar para o inferno. Porque na sua justiça, Deus nunca poderia nos perdoar se nós não conseguíssemos, perante a sua lei e a sua justiça, ser declarados limpos e sem culpa. Deus não poderia dar uma sentença favorável a nós se diante da lei dele nós ainda estivéssemos em dívida. Então Jesus ele paga para que Deus não seja injusto e ele possa ser justo e justificador de todo aquele que crê, não na sua justiça, mas na justiça de Deus feita em Jesus Cristo. E aí nós olhamos e tem gente que tem a capacidade de não ser grato a Deus, não perceber que Deus ama. Deus ama, amado. Deus nos ama tanto que Ele fez aquilo que você não faria, eu não faria, que é exercer a justiça dele sobre o seu Filho perfeito. Justiça que era para nós. E aí quando Jesus fala fazer a obra de Deus, é você crer nisso. É você crer que Ele pagou por você. É você crer que Ele te ama, que Ele se importa com você. Já tem pessoas falando assim: mas poxa, eu vou servir a Deus, eu tenho que fazer as coisas do jeito de Deus? Aí tem impressão que a pessoa ela pensa assim: então quer dizer que eu tenho que viver do jeito que Deus quer? E Deus quer que tipo de vida para nós? Que tipo de vida que Deus quer para nós? Será que é uma vida doente? Será que é uma vida de miséria, de desgraçado, vamos dizer assim? Lógico que não. Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Não significa vida sem problema, não significa vida de mar de rosa, mas significa uma vida onde você tem fé, você tem esperança. Foi lido hoje aqui Abacuque, né? Onde você olha e você tem uns momentos assim, de dificuldade, mas você sabe que Deus está cuidando de você e Deus não vai te abandonar. É fácil, amado. Lógico.
não é fácil? Não é fácil? Se fosse, a gente não precisaria de ter fé, porque a fé é a certeza daquilo que a gente não está vendo. Às vezes nós podemos olhar para um lado e para o outro e falar: meu Deus, tem misericórdia. Agora, crer que Ele veio, crer que Ele é justo, se a obra de Deus é crer naquele que foi enviado, então é crer também, meu amado, que um dia nós estaremos diante de Deus. E cada um está na conta de si. Por isso que vai fazer uma diferença muito grande se eu criei ou se eu não criei em Jesus Cristo. O fato de eu crer ou não em Jesus Cristo, isso vai fazer uma diferença enorme quando eu estiver. Aliás, não dá nem de falar enorme, muito mais que isso. Por quê? Fica definida a situação. Se eu criei nele, se eu obedecer a ele, se eu viver tudo aquilo que eu criei, isso vai fazer diferença. Diferença, meu amado, para a vida ou para a morte eterna. Vai fazer diferença. Por isso que a Bíblia diz, capítulo 10 de Hebreus, um pouquinho antes do capítulo 11, tem uma citação de textos do Antigo Testamento que diz assim, ó: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Olha que sério que ele fala aqui, amado. Sério. Aquele que vem virá, não tardará. O justo viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele voltar atrás. Quando a gente fala de viver da fé, a gente acha que viver da fé, principalmente quando se diz respeito a pastores ou missionários. O que é viver da fé? O camarada, ele está lá no Brasil, aí ele sai de emprego dele, vai lá para a África e vai lá e vai fazer a obra de Deus com a cara e com a coragem e sem saber o que vai dar. Não é isso. Não é esse o sentido. Viver pela fé, meu amado, é você ter a confiança em tudo na sua vida em Deus. Você entender que é Deus que cuida de você. Ah, eu preciso trabalhar assim, mas é Deus que provê o emprego. Ah, eu preciso comer. Então, tá, mas é Deus que vai prover o necessário na tua vida. Para tudo, para todas as áreas. É você confiar em Deus. O cuidado de Deus, você confiar que andar com Deus, por mais que você passe por momentos difíceis, é algo que vale a pena e você não volta atrás. Não é que negócio, ah, Deus, puxa vida, quando eu não era crente, as coisas eram tudo bem, tudo estava certo, agora eu me converti a sua luta, é só dificuldade. Ah, não, se jeito comigo mais, não vou voltar para trás. Isso não é confiar em Deus, isso não é crer em Deus. Crer em Deus, meu amado, não pode depender das circunstâncias. É lógico que se eu disser para os irmãos que as circunstâncias, às vezes, elas não abatem o ser humano, isso não é verdade. Nós vemos isso nas Escrituras. O salmista dizendo: ó, porque está batido a minha alma. Elias se escondendo numa caverna porque está passando um momento de crise, de dificuldade, né? Isso acontece, isso é natural. Por quê? Porque nós somos humanos. Mesmo o profeta Abacuque, quando ele está lá, ele está desanimado. Por quê? Porque ele sabe que vai para Babilônia ali conquistar a nação, mas lá na frente ele ainda consegue falar: mas olha, ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei em Deus. Em Deus. Se não dá para nós nos alegrarmos nas circunstâncias, então vamos nos alegrar em Deus, naquilo que Deus é, naquilo que Deus fez, na salvação que recebemos de Deus, no cuidado de Deus. No cuidado de Deus. Não permitimos que isso nos faça desanimar. A gente pode passar por momentos de tristeza, de dificuldades. Paulo diz isso: olha, passei momentos que eu cheguei a desesperar da vida. Dá para começar? Eu cheguei a desesperar, achar que a gente não ia nem sair de algumas situações com vida mais. Por quê? Porque tamanho foram as lutas. Todavia, a esperança deles estava em Deus. E é isso, amado, que nós temos que nos firmar. Então, quando a gente fala de crer
Deus existe, crer que Deus é recompensador, é crer que apesar de tudo, vale a pena servir a Deus. É crer, meu irmão. Ah, mas eu não estou vendo. Olha, Gálatas diz o seguinte: não nos cansemos de fazer o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não desfalecermos. Sabe o que ele está falando? Olha, é aquele sentimento que nós vemos muitas pessoas na Bíblia: puxa, a gente crê em Deus, a gente está obedecendo a Deus, a gente está vivendo a Deus, né? E que não o salmista está dizendo, a gente olha para aquele que não ama a Deus, parece que as coisas se encaixam, tudo é perfeito, tudo, né? Ele prospera e tudo mais. E algumas vezes até alguns escritores bíblicos dizem, a gente já chega até a ficar com inveja, já até pensar, pô, será que vale a pena? Mas aí depois Deus mostra qual é o final de tudo isso, porque melhor do que o começo das coisas. Melhor é o final do que o começo. E aí a gente pensa, puxa, mas será que vale a pena? Pode passar isso? Passou isso na cabeça de alguns escritores, alguns espíritos? Passou. Eram pessoas que andaram com Deus, eram pessoas que creram em Deus, passaram por momentos de crise. No entanto, tem um texto que a Viane, minha esposa, ela gosta muito, e eu acho bonito esse texto também. Sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é vão. O Paulo diz o seguinte: a nossa leve e momentânea tribulação não pode ser comparada com o peso de glória que em nós há de ser revelado. Ou seja, mesmo que aqui talvez não sejamos reconhecidos e recompensados, meu amado, quando o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele está dizendo, se alguém crê em Deus e busca a Deus, a pessoa tem que crer que vale a pena buscar a Deus, que não é em vão, não porque vai ser recompensado, não é essa a motivação. Mas não tem ninguém que venha buscar a Deus de coração que vá se perder, que vá... Você imagina que alguém que entregou a sua vida a Deus vai para o inferno? Se entregou de verdade, não. Não tem como. Não vai. Vai dar debaixo do cuidado de Deus? Vai, pode passar sofrimento? Pode, quando estiver nessa vida. Mas a pessoa tem uma esperança muito maior do que essa existência. Uma certeza muito maior no seu coração, de que vale a pena. De que se de repente eu não colher aqui, mas um dia estarei diante de Deus. Diante de Deus. Onde Deus vai poder dizer, olha meu filho, tu foste fiel no pouco, sobre o muito, te colocarei, entra no gozo, entra na alegria. E a pessoa vai poder olhar para trás e falar, nossa, valeu a pena. Valeu a pena. E isso vem de crer em Deus. Quando fala que a obra é crer em Deus, porque esse crer é que vai nos levar a caminhar com Deus sem olhar para trás, sem pensar em desistir, sem retroceder. Por isso que ele diz aqui, um pouquinho antes do capítulo 11, nós porém não somos os que retrocedem para a perdição. Meu amado, se uma pessoa, ela passa a crer em Deus e de repente ela decide, acha que não vale mais a pena. Meu amado, o que resta para alguém que deixa de crer em Deus? O que resta? O que sobra? Quando estiver diante de Deus, o que eu posso apresentar a Deus que me permita entrar na glória? A minha justiça? Se eu apresentar a minha justiça diante de Deus, ao que a Bíblia compara a minha justiça? O que a Bíblia diz que é a minha justiça diante de Deus? Eu posso ser um homem, não sou, mas imagina, uma pessoa pode ser talvez o homem mais perfeito da face da terra. Mas imagina, o indivíduo mais perfeito que deve ter.
E ele vai diante de Deus e ele apresenta a sua vida, a sua justiça. E isso diante de Deus é sujeira. É isso que ele diz. Então significa que por mais que uma pessoa seja perfeita, entre aspas, ela não atinge o padrão de Deus. Ela não atinge. Então ela só tem duas saídas. Aliás, só uma, né? Ela tem duas escolhas, mas só uma saída. Ou ela crê na justiça de Cristo, ou ela deposita a sua fé no sacrifício de Cristo, naquele que foi enviado, ou ela crê naquilo que Cristo fez por ela, que ela não poderia fazer, ou ela descansa na sua própria justiça, consciente de que a sua justiça não é suficiente, e a sua justiça vai levar à condenação, enquanto que a justiça de Cristo, a salvação. Não tem outra alternativa. Por isso que é loucura. Loucura, meu amado, confiar naquilo que nós podemos fazer. É loucura não crer em Deus. Por isso que a Bíblia diz que o tolo, olha, desculpa quem não crê, né, se alguém está vendo aí, mas a Bíblia diz que diz o tolo no seu coração: não existe Deus, não há Deus. Diz o tolo. A Bíblia diz, eu só creio ou não, mas a Bíblia diz que é tolice. Para não dizer outra palavra, né? Para não dizer, é uma burrice. A pessoa não acreditar em Deus é burrice. Por quê? Como que a pessoa pode então se justificar, escapar do juízo, da condenação? Não pode. Esse crer em Deus, se a obra de Deus é crer em Deus, o crer em Deus vai nos levar a confiar em Deus, vai nos levar a descansar naquilo que Deus fez por nós, vai nos levar a não fazermos as coisas para sermos salvos. Por quê? Porque eu vou crer, eu vou confiar, eu sei que não é por meus méritos. Entretanto, o crer vai me levar a pautar a minha vida pelos princípios de Deus. Se alguém crê em Deus, mas vive deliberadamente contrário aos princípios de Deus, é uma incongruência. Quando eu falo deliberadamente, por quê? Porque nós não conseguimos realmente ser perfeitos na nossa caminhada. Mas existe aquilo que a gente chama de a pessoa que ela faz algo deliberado, ou seja, ela não só sabe que está errado, mas ela faz questão de fazer errado, sem se importar que aquilo é errado, como se para ela não tivesse nenhum problema. Ah, Deus é Pai, Deus vai perdoar. Vai mesmo. Claro. Então a pessoa não creu. Porque se ela crê, ela sabe que existe uma consequência. Quando a gente lê o capítulo 11, quando eu li lá, Jesus fala que crer, a obra de Deus é crer, o capítulo 11 de Hebreus não vou ler todo, mas ele relata pessoas que creram em Deus. Que creram. O que eles fizeram para merecer? Nada. A única coisa que eles fizeram, o que eles podiam fazer, era crer, era confiar, era obedecer a Deus. Quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra e da tua parentela. Pela fé, quando Abraão foi chamado, ele obedeceu. Ele creu naquilo que Deus falou para ele, ele confiou. Ele guiou a sua vida por uma direção que Deus deu, sem nem saber direito ainda como é que era o negócio. Então, crer, irmão, implica em obedecer. É impossível quem dizer que crê em Deus se deliberadamente essa pessoa não deseja obedecer a Deus. Uma das consequências do crer é obedecer. Se eu creio que isso daqui me cura, que é um remédio, sei lá, uma dor de garganta, isso aqui cura. Se eu não creio, eu não bebo, mas se eu creio,
Eu bebo, mas se eu creio que cura, mas eu não estou disposto a beber, isso não faz diferença na minha vida. Não, nada mudará. Então, crer, ele leva a pessoa a obedecer, não para ser salvo, mas porque ela entende. Puxa, eu creio em Deus, então eu não posso mais viver por quem não crê. Eu tenho que viver, eu tenho que obedecer. Eu tenho que seguir os princípios de Deus. Se a gente olhar lá na frente, quando é dito de outro personagem, Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, né? Mas ele escolheu, olha lá, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele poderia muito bem, né? Ah, quer saber? Eu estou aqui no palácio, quero nem saber dos outros. Eu estou aqui, ó, e estou curtindo, né? O mundo é maravilhoso. Vou aproveitar. Mas é transitório. O que é transitório? Vai acabar. Quanto tempo faz que Moisés já não está mais aqui no nosso meio? Muito tempo, né? Nós estamos aqui. Mas quanto tempo os irmãos acham que nós vamos ficar aqui nesse mundo se Jesus não voltar? Imagino que não muito tempo. Não muito tempo. Expectativa de vida? Tempo. Ou não, muito tempo. Bom, já cheguei. A expectativa de vida, espero ver um pouco mais. Mas já estou praticamente quase chegando à metade aí, né? Da média. Mas não é muito tempo. Então nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Temos que viver uma vida que vale a pena. Então crer me leva, assim como levou a Moisés, a recusar aquilo que é mais cômodo, que é prazeroso, a recusar até aquilo que é mundano. Ele não poderia muito bem se contentar em viver de acordo com a sociedade, usufruir de tudo aquilo que a sociedade egípcia pudesse lhe proporcionar, mas ele preferiu, por crer em Deus pela fé, se abster. Não é isso que Deus quer para mim. Eu não posso crer em Deus e viver uma vida igual a alguém que não crê em Deus e praticar as mesmas coisas e viver da mesma maneira. Então, crer em Deus também me leva a abrir mão, a renunciar a mim mesmo, a não querer me conformar com aquilo que o mundo diz que é certo. Me leva também, amado, crer em Deus nos leva a derrubar as barreiras, a termos vitória. Não significa que não vamos ter luta, vamos ter sim. Mas quando diz que os muros de Jericó caíram não foi porque eles eram bons, porque até estava falando isso ontem, né? No estudo lá de Josué. Não é porque eles eram bons, é por causa da graça de Deus, porque eles creram em Deus, porque eles obedeceram a Deus, porque eles caminharam de acordo com as instruções de Deus. É por isso que as coisas aconteceram como aconteceram, porque Deus estava no controle. O crer em Deus, se fazer a obra de Deus significa crer, confiar, isso vai me levar também, se eu crer em Deus, vai levar a que a minha vida, ou na minha vida, se manifeste ações que demonstrem, não ações que me façam merecer, mas ações que demonstrem a fé que eu tenho em Deus. Por isso que Tiago diz o seguinte: mostra-me a tua fé sem obras, eu vou te mostrar a minha fé com obras. E alguns erroneamente entendem que Tiago está falando que a fé depende da obra, ou que a fé Deus está associada a você fazer coisas para mostrar que você... Não é essa a ideia. O Tiago está mostrando o seguinte, que uma fé verdadeira, ela se manifesta. Você tem o desejo. Você não vai ser indiferente. Não é porque, o que você falou de Jesus, o que você ajudou a pessoa? Não, porque aí, mais uma pedrinha no Galata. Não é por isso. É lógico que se a pessoa faz algo de coração para Deus, de maneira nenhuma ela vai deixar, Deus vai deixar de compensar. Jesus até falou isso: se alguém dá até um copo d'água, não é isso que ele falou?
maneira nenhuma perdoar o seu galardão. Mas não é, a motivação não é porque você recompensar. Não é por causa disso. É minha gratidão, é meu crer em Deus. É o meu amor a Deus, é o meu desejo de ver outras pessoas sendo abençoadas. É o privilégio que eu sinto de poder ser bênção sem merecer. Aliás, amada, uma pessoa diz que a maior recompensa não é o fato de você receber alguma coisa que você estiver na glória, ainda que provavelmente receberemos, mas quando alguém é algo do cuidado de Deus, através da vida de alguém que ama Deus, só você ver aquilo que Deus faz na vida de uma pessoa, a transformação, você poder ser bênção, você poder ver a pessoa lá se alegrando porque ela percebe o amor, o cuidado de Deus por ela, já não é recompensador? Quando você faz algo para alguém sem esperar nada e a pessoa, você vê quanto que aquilo foi bom, foi bênção na vida da pessoa, já não deveríamos causar uma satisfação para nossa, que bom, eu estou feliz só de ver você feliz. Eu já me sinto recompensado só de ver aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Já devia ser esse sentimento. Mesmo que Deus não entenda nada na sua vida, só de ver a pessoa sorrindo, a pessoa conhecendo a Deus, poder ser bênção na vida de alguém, como manifestação do meu crer em Deus, isso já deveria ser motivo de regozijo, de alegria, de satisfação. Então a fé, o crer, ele se manifesta em atitudes ou em prática de obras. Não como os fariseus, que pensavam que por aquilo que faziam mereceriam algo de Deus. Não, por outras razões. Por gratidão, por amar a Deus. Mesmo que eu não possa fazer nada para merecer. Mesmo que não tenha nada que eu possa fazer. Mas, Senhor, eu quero fazer. Sei que não vou merecer. Mas com gratidão por aquilo que o Senhor tem feito. Por fim, meu irmão, Jesus diz que fazer a obra de Deus é crer naquele que me enviou. Crer em Deus ou naquele que me enviou possibilita aquilo que é de mais importante para acontecer na vida do ser humano. A palavra de Deus diz assim: veio para que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Os que creem, os que reconhecem. Quando Jesus fala de fazer a obra de Deus, e eles pensam trabalhar pela comida que não perece, olha, crer em Deus vai fazer você mudar toda a sua maneira de viver, tua perspectiva, tuas atitudes, teus valores, tuas prioridades, tuas ações, tuas reações, tudo isso, meu irmão, vai depender. Ou não é verdade? Se eu creio em Jesus de verdade, então isso vai, com certeza, irmão, me levar a me importar como é que Jesus quer que eu viva essa vida. O que Ele quer que eu faça essa vida. Mas Jesus se importa com a gente. Jesus se importa com você. Quando Ele viu aquela multidão, eu fico imaginando o que passou no coração de Jesus. Pessoas que foram atrás dele por causa daquilo que tinham recebido dele, mas que o mais importante que ele queria dar, elas não tinham entendido e nem recebido. Elas não creram nele. Elas não entenderam que ele era muito mais do que um multiplicador de pães, muito mais do que alguém que estava ali para
e resolver os seus problemas de saúde, ou seus problemas materiais, ou qualquer outro tipo de problema que a pessoa tenha nessa vida. Ele era muito mais do que isso. Elas não imaginavam que ele era alguém que tinha vindo um propósito, não. Ele falou, creia naquilo que Deus guiou. Não entendiam o que ele dizia lá no Antigo Testamento. Não entendiam qual era o propósito de Deus, que depois foi revelado no Novo. Que esse Jesus tinha vindo para morrer por elas, para dar aquilo de mais importante que Deus poderia dar, que era a salvação. Nesse sentido, eu posso dizer que a maior parte das pessoas não creem em Jesus. E às vezes, até mesmo cristãos não entendem por que Jesus veio, o que Ele fez, o que Ele queria dar, o que Ele quer fazer na vida da pessoa. Temos que orar agora, para que nós venhamos crer. E que esse crer nos leve a viver de tal modo que a gente tenha como apresentar Jesus Cristo a outras pessoas, para que outros também possam crer, mas crer de uma maneira que venham elas fazê-las com que elas tomem uma decisão de entregar a vida a Jesus Cristo. Porque senão, o que é? Nós sabemos que nós somos salvos e cremos em Jesus, mas e as pessoas? E quem está nos salvando? Jesus veio e deu a sua vida por nós. E Ele disse que do mesmo jeito que o Pai o enviou, Ele enviava os seus discípulos, a nós, também somos discípulos dele, para que nós também estivéssemos dispostos a entregar a nossa vida, para que outros também tenham. Não fazer isso quer dizer que nós não cremos tanto quanto deveríamos. Como fazer isso? Não é a tua força, não é a tua capacidade, não é a nossa capacidade. E a gente chegando diante de Deus e fala, Deus, tem misericórdia, me ajuda. Eu não sou perfeito, eu sou falho, mas eu necessito, meu Deus. Me ajuda a crer, me ajuda a viver, me ajuda a obedecer, me ajuda a praticar, me ajuda a te amar, me ajuda a te servir, me ajuda a me entregar. Me ajuda, meu Deus, a abrir mão daquilo que não te agrada. Me ajuda a me comprometer mais contigo. Confiar. E se houver disposição de amar, mais limitados que nós sejamos, Deus pega a nossa vida e Ele usa com todas as nossas limitações. E Ele faz a nossa vida um instrumento para que outras pessoas tenham os nossos. Só que isso não depende só de Deus. Isso depende de nós crermos, confiarmos, entregarmos nas nossas vidas. Vamos orar. Feche seus olhos. Vamos orar. Nosso Deus. Pai querido, Senhor, nós estamos aqui, Pai, nessa casa, Pai, essa noite, meu Deus. Somos gratos, Pai, porque, meu Deus, a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, Tua misericórdia, meu Deus, foi estendida às nossas vidas. E nada, meu Deus, que pudéssemos fazer
poderia pagar por aquilo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, Pai. Nós nunca, meu Deus, poderíamos, Pai, pagar pelo Teu amor. Nós nunca, meu Deus, poderíamos fazer nada que nos tornasse, Pai, merecedores. Essa pergunta que foi feita, meu Deus, nós poderíamos fazer ao Senhor: o que poderíamos fazer, meu Deus, para herdar a vida, para ter o perdão, para andar contigo, para ter, meu Deus, a promessa, a certeza de vida eterna? E nós sabemos, meu Deus, que nada poderíamos fazer. Nada, meu Deus, poderíamos fazer. Mas quando nós vemos, Pai, a Tua palavra nos diz que a obra de Deus é crer naquele que foi enviado por Deus, que a obra de Deus é crer em Jesus Cristo, que é depositar a nossa fé nele, meu Pai. Aí nós entendemos, meu Deus, que não depende de nós, nunca dependeu de nós, Pai, mas sempre dependeu do Senhor, sempre dependeu da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai. E é por isso que nós podemos ter a certeza de perdão, de pecado, de salvação. Meu Deus, entendendo isso, ó Pai, eu peço, meu Deus, a Ti, Senhor, nos ajuda a crermos, Pai. Crermos de todo o nosso coração, Pai, de confiarmos, de andarmos, de vivermos por aquilo que cremos, Pai, de entregarmos a nossa vida, meu Deus, nas Tuas mãos, de colocarmos a nossa vida à Tua disposição, Pai, de nunca duvidarmos, Pai, de que vale a pena, Senhor, Te servir, ó Pai, Te servir, meu Deus, porque nós sabemos, Pai, que estaremos diante do Senhor, ó Pai. Meu Deus, nesse dia, Pai, eu desejo, ó Pai, que cada filho de Deus que aqui está possa ouvir do Senhor: servo bom e fiel, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Meu Deus, peço a Ti, Senhor, que o Senhor ache em nós, Pai, pessoas fiéis, pessoas que creem no Senhor, pessoas que desejam ter um comprometimento de vida contigo, ó Pai, pessoas que entendam que não são de si mesmas, mas que existem e pertencem ao Senhor, pessoas que estejam dispostas, meu Deus, a dar de si, Pai, para que outros também tenham, meu Deus, acesso à Tua graça, à Tua misericórdia, ao Teu amor. Usa a nossa vida, nos capacita, meu Deus, a obedecer ao Senhor, Pai, independente das circunstâncias, das dificuldades, dos problemas, meu Deus. Guarda nosso coração, guarda, meu Deus, os nossos caminhos, Pai, para caminharmos, meu Deus, diante da Tua presença, Pai, com a ajuda do Senhor, ó Pai, uma vida reta, uma vida que agrada o Teu nome. Não, meu Deus, pensando merecer algo, ó Pai, mas por causa daquilo que recebemos do Senhor, Pai. Fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, Pai. Trabalha em cada coração, meu Deus. Dá, meu Deus, a cada um de nós um coração grato, Pai, agradecido, Pai. Coração, meu Deus, que expressa a gratidão, Pai. Ó Deus, entregando de si, da sua vida, meu Deus, para que a Tua vontade, os Teus propósitos, meu Deus, sejam concretizados, Pai. Usa, meu Deus, desperta e levanta, Pai, Teu povo, Tua igreja, o instrumento, o canal de bênção, Pai, para a vida de tantos que estão aí fora, meu Deus. Tem misericórdia, Pai. Usa a nossa vida, Pai. Nos faz crer, meu Deus, e viver, Pai, a vida de alguém que crê no Senhor, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, te abençoe, nos acrescente na Tua vida, Deus usa a Tua vida para que todos possam crer
outros possam reconhecer, serem salvos, perdoados. Não viva pelas circunstâncias, não viva por aquilo que você vê, viva pela confiança que você tem em Deus. Amém.